40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. Quarenta dias de milagres. Quarenta dias de amor. Quarenta dias para a Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem muitas vezes. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, isso é muito importante, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Baixe sua cabeça, Paizinho, diante da tua santa palavra, Senhor Deus, que é luz para os nossos pés, que é entendimento para a nossa vida, que é poder e refrigério para a nossa alma. Nós nos deleitamos diante dela e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor opere nessa noite milagres extraordinários através desta mensagem, porque é uma mensagem de vida e não de morte, uma mensagem de propósito, Senhor Deus, um propósito que é libertar a alma do homem, cativeira de Satanás,
para levá-la ao reino precioso de Jesus Cristo. Senhor, que o pregador diminua, meu Deus, e que a tua palavra vá, Senhor, com poder, autoridade e graça, e produza o efeito para a glória do nome do Filho de Deus. Que todos digam amém. Irmãos, nós estamos estudando nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, a Quaresma, nas quartas-feiras, os milagres realizados pelo Senhor Jesus. Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente se converte ao Evangelho, aí tem aquela questão do primeiro amor, e aí a gente tem aquela empolgação, aquela coisa, Jesus cura, Jesus salva, e aí de repente a gente vai ficando mais velho, e parece que velho na fé, e alguns vão esfriando na fé, vão começando a duvidar, às vezes até no seu inconsciente. Orar por quê? Não é verdade? Por que muitas vezes os irmãos, as irmãs não oram? Orar para quê? Né? Milagre, isso é na época de Jesus, isso é com Paulo, isso é com Pedro, isso é com os apóstolos. Milagre na minha vida? De forma nenhuma, de forma nenhuma. A nossa mente, de forma inconsciente, ela começa a trabalhar no nosso ser, na nossa mente, e dizer que milagres não existem. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você orou a Jesus pedindo um milagre, pedindo a transformação, pedindo a conversão de um familiar seu? Qual foi a última vez que você foi aos pés de Jesus com fé, crendo no milagre, crendo na hora do Senhor que Ele tem poder para fazer? Então o objetivo aqui que nós estamos, irmãos, é trazer a memória. A palavra de Deus, ela tem uma função extraordinária, trazer à memória os grandes feitos do Senhor, que não morreu, ressuscitou, está vivo aqui no nosso meio, e tem poder para realizar grandes coisas, grandes milagres. Basta, queridos, que a igreja creia, que a igreja tenha fé, que a igreja se coloque em posição de oração, que a igreja diga: Senhor, eis-me aqui, eu não quero ser apenas um participante, um ouvinte, eu não quero apenas estar contemplando o que o Senhor está fazendo na vida do irmão A, na vida do irmão B e na vida do irmão C. Quantos de nós às vezes não vamos para o YouTube, para o Facebook, e curtimos e compartilhamos o milagre de Deus na vida dos outros, mas não conseguimos enxergar, por falta muitas vezes de gratidão, o milagre do Senhor nas nossas vidas? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, como Jesus disse aos seus discípulos: não se alegrem tão somente porque os espíritos se submetem a vocês, se alegrem antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Só o fato de os nossos nomes já estarem escritos no livro da vida, já é motivo de grande júbilo, já é motivo de grande alegria, já é motivo de grande exaltação, já é motivo da igreja se regozijar, acordar pela manhã, dar graças a Deus e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, eu sou um milagre vivo diante das tuas mãos. E aqui nós vemos Jesus trazendo à nossa memória mais um evento do ministério público de Jesus. Jesus foi batizado aos 30 anos pelo seu primo João Batista. Após o seu batismo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, conduzido para o deserto, para ser tentado por Satanás. Venceu o deserto na palavra do Senhor. Logo depois nós estudamos aos domingos que ele foi numa pesca maravilhosa, nesse mar da Galileia, esse mesmo mar que Jesus atravessou aqui. Chamou Pedro logo cedo pela manhã, Pedro cansado, guardando aquelas redes, já não tinha mais ânimo para nada, já tinha passado a noite toda pescando, porque a hora de pescar era à noite e não de dia. E após todo aquele cansaço, Jesus olha para Pedro e diz: bora, Pedro, vamos para um lugar mais fundo, que eu tenho um mistério para falar com você. E ele vai para um lugar mais fundo com Pedro, e nós sabemos o que aconteceu, a grande pesca maravilhosa. Jesus realiza mais um milagre ali, e o Senhor então começa depois disso a enviar os seus discípulos, a realizar milagre, a realizar cura. E esse aqui, queridos, é um dos milagres mais extraordinários no que se refere ao reino espiritual. E esse ponto é o primeiro ponto da mensagem de hoje. A história do gadareno que nós lemos aqui
revela a existência de uma realidade espiritual. Em Atos 23, versículo 8, a gente aprende que existia um grupo chamado saduceus na época de Jesus, e diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Talvez você aqui hoje esteja dizendo: ah, Davi, eu não acredito em nada disso, eu não acredito em nada disso. Eu acho muito interessante. Eu assisti um filme, que agora eu esqueci o filme, eu esqueci também o nome do ator principal. Eu só sei que o ator principal era aquele que fez Matrix, que eu assisti todas as séries, pelo menos umas 4 vezes. Eu assisti todas as séries de Matrix, li todos os livros sobre Matrix, li toda aquela filosofia que envolvia Matrix. Eu fui viciado naquele negócio de Matrix, li tudo aquilo ali. Keanu Reeves era o nome dele, e ele fez um filme depois, um negócio de demônio, umas brigas com demônio pra cá, e o bicho fumava, e o demônio queria pegar ele. Agora, é uma esculhambação maior do mundo, nada ali é você extrai alguma coisa bíblica. Agora, uma frase me chamou a atenção, que ele era caçador de demônio, e aí, ele via os demônios, só que as pessoas não viam os demônios, e ele via os bichão, os capirotos, pra lá e pra cá, voando, E aí tem um momento que um demônio vai pegar uma mulher, e aí e ele vai proteger a mulher, e a mulher diz: eu não acredito em nada disso. Aí ele olha para a mulher e diz: você acreditando ou não, eles existem, estão aqui perto, estão olhando para você e você nem sabe. Eu fiquei naquela, tem tanta gente que não acredita. E Jesus, por que Jesus fez questão, por que a Bíblia faz questão de revelar uma história dessa magnitude? Porque a Bíblia faz questão de registrar, porque o Senhor fez questão de registrar a cura de um homem absolutamente possesso, um homem que tinha as mãos acorrentadas, um homem que era absolutamente humilhado, um homem que era absolutamente subjugado por Satanás. Veja, a possessão era tão grande, a Bíblia fala legião, não é verdade? Um destacamento de 6.000 soldados romanos, 6.000, já pensou 6.000 demônios dentro de uma mesma pessoa? Eu vou fazer uma pergunta para você que é um pouco incrédulo. Davi, eu só acredito vendo. Olha para mim. Por que essa tampa caiu? Alguém pode me dizer? Alguém pode me mostrar a gravidade? Alguém pode pegar na gravidade? Mostra para mim, vai, traz aqui em cima do palco, para eu ver a gravidade. Você não vê a gravidade, mas ela existe. Nós não vemos o reino espiritual que está ao nosso redor, mas ele existe. E Jesus nos ensina aqui com essa passagem que existe. E os bichos estão aí soltos e fazendo miséria na vida dos homens. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, nós vemos um episódio muito interessante. Eliseu, o grande profeta, sucessor de Elias. Eliseu, o homem que curou de lepra, o comandante da tropa síria. E é interessante que esse comandante ouviu falar de Eliseu e mandou uma carta. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel dizendo assim: cura o meu servo. O rei ficou tão enlouquecido que a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes e disse: é um louco, está vendo que ele quer arranjar motivo para brigar comigo, como é que eu vou curar um homem de lepra? Eliseu, esse mesmo homem que eu vou contar essa história, mandou um recado para o rei de Israel: manda Naamã vir aqui, para que ele saiba que existe profeta e Deus em Israel. E o comandante vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não recebe Naamã, manda um emissário falar com ele e diz: vai te banhar lá no Rio Jordão, que tu vai ficar curado. E o orgulho daquele comandante sírio disse: os meus rios da Síria não são mais importantes do que os rios de Israel? Aí um soldado disse: mas comandante, a gente veio lá da Síria até aqui, custa nada. Resultado, foi, se banhou, ficou curado. E disse: e levou 70 quilos de prata, muita riqueza. Quando ficou curado, voltou. Olha, é muito parecido com o movimento gospel de hoje, viu, irmãos? O comandante voltou para Eliseu para dar uma fortuna, e Eliseu disse: volte para a sua terra com o seu dinheiro, porque quem fez o milagre foi o Senhor e não eu.
eu não mereço levar nada por isso, porque a obra é do Senhor e não minha. E esse mesmo profeta, a Bíblia diz que Israel estava em guerra com a Síria, e a Bíblia diz que para onde o exército sírio ia, Israel se posicionava de uma forma que o exército sírio não conseguia pegar Israel. O exército sírio ia para cá pegar Israel, Israel vinha para cá. E aí o rei disse: quem no meu meio está me traindo? Quem no meu meio está me traindo? Eu quero saber para eu matar agora. E os soldados disseram: rei, o rei da Síria, ninguém está te traindo. A questão é que existe um profeta em Israel. O nome dele se chama Eliseu. E aí o rei disse: pois traga Eliseu para cá, para eu matá-lo. E todo o exército praticamente da Síria vai buscar Eliseu. Quando é de manhã, eu imagino a cena, queridos, de manhã logo cedo, o ajudante de Eliseu, ele se levanta da cama, quando ele sai da porta e ele olha, todo o exército sírio para vir buscar Eliseu, ele se desespera. Eliseu! O exército veio te buscar, Eliseu. Só bastavam 2 cavalos, né? Coitado, um profeta, morava no meio do deserto, sozinho, com um ajudante, precisava de um exército todo para vir buscar ele. E Eliseu olha para ele e diz: você não está vendo quem está conosco? Ele disse: não, profeta, eu só estou vendo o senhor aqui, que cavalo que não se acaba mais nos montes, parece gafanhoto. E Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse homem para que ele enxergue quem está conosco. E a Bíblia diz que os olhos daquele servo foram abertos, e milhares e milhares e milhares de anjos em cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu, protegendo Eliseu. E quando a tropa do exército sírio começou a avançar para pregar Eliseu, Eliseu levantou a mão e disse: Senhor, em teu nome eu peço que o Senhor fira de cegueira todo esse exército. E todo o exército foi ferido de cegueira na autoridade do nome do Senhor. A realidade espiritual é uma verdade nas Escrituras. Nós vemos aqui esse homem completamente com a força desproporcional. Um homem que quebrava correntes com as mãos e com os pés. Um homem que tinha sua personalidade, a sua identidade completamente subjugados. Um homem que falava, não ele, mas quem era que falava, irmãos? Os demônios no lugar dele. O homem estava completamente anulado naquela situação, porque uma legião de demônios estava destruindo a vida dele. E quem sabe hoje, aqui no nosso meio, não existam vidas que estão sendo destruídas, subjugadas, através do vício, através de uma doença. Não estou dizendo que toda doença é coisa do demônio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas é possível que seja. Na dúvida, clamemos ao Senhor para que nos revele. A Bíblia fala de uma história de uma mulher encurvada, enferma há 12 anos por causa de Satanás. Por causa de Satanás. E nessa noite, queridos, talvez casamentos destruídos por ação demoníaca. Vidas aqui, provavelmente, mergulhadas na prostituição, alimentadas por demônios. Negócios aqui indo à bancarrota, à falência, à destruição, por ação de demônios. Talvez vidas aqui, sendo objeto inclusive de trabalhos de magia negra ou coisas dessa natureza, tendo a vida, vendo vultos, tendo experiências paranormais, por causa de ações de demônios. Mas uma coisa é certa, queridos, o demônio, ele é poderoso, ele é forte, mas ele não se compara ao poder de Jesus Cristo. Ele não se compara ao poder do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não suporta o nome que nós cantamos e clamamos aqui, Jesus. O segundo ponto que nós aprendemos é que a finalidade
do diabo aqui é destruir a vida do homem. Abra comigo aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. Vamos repetir? Estejam alertas e vigiem. De novo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estejam alertas e vigiem. Que vigilância é essa, queridos? Que vigilância é essa? A vigilância disso aqui, para onde é que você tem lançado os seus olhos, como a candeia do corpo? Estejam alertas, estejam atentos, com quem você tem se relacionado, com quem você tem andado, quais são as influências das pessoas que estão perto de você, que tipo de influência essas pessoas exercem através da sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, Davi, é de Deus ou não essa amizade? Eu não vou aqui porque eu não tenho, é muito interessante esse tipo de pergunta e nós precisamos ter muita sabedoria para respondê-la, né? Porque sempre temos um ponto de vista de uma das partes. É por isso que o contraditório é algo tão extraordinário e fantástico, né? Porque uma parte tem o seu ponto de vista, a outra parte tem o seu outro ponto de vista. E às vezes nos chegam para pedir conselhos, nos apresentando apenas uma parte do ponto de vista. E aí quando me perguntam, essa amizade, essa pessoa, ela é de Deus, glorifica a Deus ou não? Eu respondo, se ela te faz dar mais um passo em direção a Jesus, se ela te faz dar mais um passo em direção à glória de Deus, se ela te faz te dar mais um passo em busca das Escrituras, essa amizade é de Deus. Mas se ela te faz te dar um passo atrás em relação às Escrituras, um passo atrás em relação ao relacionamento com Deus, já sabem quem está influenciando essa amizade, não sabe? Porque Bíblia é prática, é dia a dia. Não adianta a gente querer chegar aqui e ter um êxtase teológico, quanta coisa, tem que, é como eu costumo dizer quando eu prego, antes de subir aqui, irmãos, eu estou completamente triturado. O que é na minha vida? Estejam alertas, tem a ver com cabeça. O que é que você tem visto em Instagram, em Facebook? É pecado, não é pecado? Isso é uma discussão ridícula, isso é uma discussão rasa, isso é uma discussão simplista. Minha pergunta é, o teu Facebook, o teu Instagram, a tua novela, o que você faz, tem te direcionado a dar passos adiante para a glória de Deus? Se sim, amém. Se não, esteja alerta, vigie, porque o diabo é um leão que ruge buscando uma brecha. Você não precisa de um grande pecado para o diabo acabar com a sua vida. Quando Pedro aqui nos ensina que o diabo é como um leão buscando uma brecha, ele está dizendo que basta uma única brecha para o diabo destruir a sua vida. De uma única brecha, ele é capaz de lhe tragar, como diz as Escrituras. Por isso, esteja alerta e vigie. Cuidado com a maledicência, cuidado com a fofoca, cuidado com a rebelião, cuidado com o excesso de vaidade, cuidado com o teu Deus, o dinheiro, cuidado com essas coisas. Podem ser um laço que em breve podem te derrubar e te deixar, não numa situação desse endemoniado aqui, mas emocionalmente e espiritualmente, talvez parecido com ele, com a vida destruída. Por isso que o Senhor nos ensina, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As táticas do inimigo, tentação, dúvida. O inimigo coloca dúvida na nossa cabeça. O inimigo, ele joga culpa nos nossos corações. Você sabia disso? Que tem crente que ainda não conseguiu se perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus perdoou você, talvez haja alguém aqui precisando ouvir isso.
Se você se arrependeu do seu pecado e Deus perdoou você, você tem a obrigação de sentir-se perdoado e livre em nome de Jesus Cristo. Não carregue essa culpa. Culpa não é de Deus, culpa é do diabo. Davi, é porque o meu pecado, você lançou nas mãos do Senhor, você entregou nas mãos do Senhor, Ele te libertou, você é nova criatura, você pertence a Cristo, não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Liberte-se da culpa, você não precisa da culpa. Aí tem gente que diz, mas Davi, se eu não tiver culpa, como é que eu vou reconhecer o meu pecado? São duas coisas completamente diferentes. A culpa bíblica, que a Bíblia diz que nós devemos nos sentir culpados pelos nossos delitos, deve conduzir ao perdão. Culpa produz perdão e libertação. Culpa bíblica produz perdão e libertação. Culpa de Satanás produz remorso e prisão. Vocês entendem? A culpa, ela é necessária para eu reconhecer o meu erro e o meu pecado. Mas a culpa bíblica conduz ao perdão para a libertação. A culpa de Satanás conduz ao remorso, o ficar remoendo o meu passado. Em nome de Jesus, quebre este passado. Seu futuro é novo nas mãos do Senhor. Livre-se da culpa. Livre-se do medo. Hoje nós estamos na sociedade da crise, da ansiedade. É medo. O que é ansiedade, queridos? É um medo subjetivo. É um medo do que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, o que eu vou ser, onde é que eu vou estudar, como é que eu vou me casar, o que vai ser da minha vida. Não permita que o diabo lance essas sementes no seu coração. Veja-se nas mãos do Pai glorioso, deitado nas mãos do Senhor, Ele cuidando de você e abrindo todas as portas necessárias para você entrar, porque uma coisa é certa, querido, tem gente que quer crer em Jesus e que quer destruir a ansiedade, vendo a porta, vendo o milagre de longe. Não existe milagre visto de longe. Entenda isso. Não existe milagre. Jesus, eu estou vendo um milagre quando você vê, puf, aconteceu. É necessário fé. Fé é acreditar nas coisas, ver as coisas que não se veem. Se você está esperando um gatilho, se você está esperando a pontinha do milagre, Davi, olha, eu só acredito quando eu ver a pontinha do milagre. Não vai acontecer nunca, você não vai ver nunca, porque Deus não vai mostrar nunca, porque o fundamento do milagre, da ação do Senhor é a fé. É não ver, é estar na luta, é estar na dor, é estar no sofrimento, é estar na perseguição, é estar na tribulação, não enxergando nada, mas dizendo como Jó, eu glorifico o nome do meu Senhor, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem me cura, é Ele quem me salva, e é Ele quem me provém de todas as coisas. Como eu disse na minha oração, você está achando que é o seu dinheiro que bota comida na sua mesa, meu querido? Minha pregação aqui não estimula a vagabundagem não, tá bom? É porque Deus não abençoa vagabundo no sentido de, eu vou ficar na rede, e Jeová vai mandar os passarinhos, os pardais, trazerem croissant, trazer um suquinho de uva, né, irmão? Um suquinho de laranja. Vai trabalhar, compadre. Vai trabalhar para a glória de Deus. Faz a tua parte, que Deus faz a dele. Amém? Amém, queridos? A finalidade do inimigo é tornar o ser humano inútil, coisificado. Você se prostituindo na mão deste homem, você é uma coisa. Você tem valor, amada irmã. Você tem valor, amado irmão. Esse microfone aqui, quem já foi meu aluno de escola bíblica vai lembrar desse exemplo. Esse microfone, ele tem uma utilidade. A utilidade desse microfone é captar a minha voz e através de ondas, que eu não sei como é que acontece, que eu não sou dessa área aí, eu não entendo isso,
fazer com que a minha voz saia amplificada nessas caixas. Mas eu poderia pegar esse microfone, levar para a minha casa e utilizá-lo como escorador de porta. Esse microfone ia estar cumprindo a utilidade dele, irmãos? De forma nenhuma. Ele está cumprindo a utilidade máxima, o potencial máximo aqui nas minhas mãos. Com pilha, com bateria, com tudo. Seja em nome de Jesus um ser útil nas mãos do Senhor. E o terceiro ponto, Jesus é o único que pode nos arrancar nas mãos de Satanás. Ele é o único que pode nos arrancar, Ele é o único que pode nos livrar dos ardis do diabo. E não brinque não, queridos, são ardis profundos, são ardis poderosos. Quando Jesus estava conversando com Pedro, Jesus disse: Pedro, o diabo pediu a tua vida para te peneirar. Você tem noção o que é isso? O diabo pediu a tua vida para peneirar você, e eu roguei por você. Nesse momento o diabo está pedindo para peneirar as nossas vidas, e o Senhor Jesus está nos livrando, e o Senhor Jesus está nos salvando, e o Senhor Jesus está trazendo graça e misericórdia para nós. Se nós estamos aqui hoje, queridos, é porque Jesus nos trouxe aqui. Se nós estamos aqui hoje com saúde, queridos, é porque Jesus é quem sustenta a nossa saúde, meus irmãos. Se nós somos o que somos, e temos o que temos, e respiramos o que respiramos, é porque Jesus nos concede todas essas coisas, meus queridos. Por isso que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus, Jesus, Jesus. E aí você pode indagar, mas o gadareno possuía um transtorno psicológico. Talvez eu tenha um psicólogo no nosso meio, um psiquiatra ou um cientista. Isso era um esquizofrênico, Davi. Esse homem sofria de um transtorno muito forte. E Jesus fez um milagre tão extraordinário para inclusive desmoralizar os céticos que não acreditam, que há um ponto aqui nessa passagem que bota por terra esse entendimento. Quando a Bíblia diz que Jesus realizou o milagre, imediatamente o homem ficou são e vestido diante dos seus pés. Transformação instantânea de comportamento. Se aquele homem tivesse um transtorno qualquer, ele não ficaria sã no estalar de dedos. Aquele homem não ficaria com a sua personalidade, com a sua identidade completamente restaurada no estalar de dedos. Porque com Jesus é assim. Você está no barco, você está na luta, você está na dor, você está na dúvida, você está no medo, você está na crise, você está na angústia, você está na depressão, e você está clamando, está clamando, está clamando, está clamando. Chega uma hora que Jesus olha e diz: vamos subir no barco, atravessar Genezaré, que eu tenho algo para fazer na vida daquele meu filho. E quando ele resolve fazer algo na vida do filho, mediante a graça, não há nada no mundo que impeça. E por que Jesus fez questão de mencionar legião, uma tropa de 6.000, para mostrar que pode ter 6.000, 1 milhão, 1 bilhão, o diabo e todo o seu exército, basta um só comando de Jesus, todos eles obedecem. É impressionante como tudo nesse cosmos obedece ao comando do seu Criador. Tudo nesse cosmos obedece ao comando de Jesus. Quando a gente estudou a passagem da pesca maravilhosa, o que você acha que fez aqueles peixes irem para as redes de Pedro? Responda-me. Jesus dizendo na sua soberania para os peixes: venham! E os peixes foram, como está escrito nos Salmos, e o Senhor diz ao monte: venha, e o monte vem. Glória a Deus. Quando Ele fala, acontece. Acontece. Qual é o tamanho do Deus que você tem crido? Qual é o nível da teologia que você tem aprendido? Qual é o Deus da sua teologia? Qual é o Deus da sua vida?
O Jesus das Escrituras é esse aqui. Confie nele, baseie-se nele, e você será completamente liberto para a glória de Deus. E você verá milagres extraordinários acontecendo na sua vida. E por fim, o último ponto, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que aquele homem, após ter ficado curado, completamente são, completamente liberto, aquele homem disse a Jesus: deixe eu ir com você. E o que foi que Jesus disse a ele? Não, meu filho, vá para a sua cidade e testemunhe da obra que eu fiz em você. Eita, glória a Deus! Igreja, nós precisamos ter algo em mente. Às vezes nós vamos para a igreja e clamamos pelo milagre, e clamamos pela ação de Deus, e precisamos também acrescentar às nossas orações o propósito do milagre. Precisamos colocar diante de Deus o propósito do milagre, que às vezes a gente vem para a igreja clamar por um milagre como quem pede um sorvete, como quem pede um pirulito, uma pipoca, uma camisa no shopping center. Senhor, me dá um milagrinho, Senhor, o Senhor é tão poderoso, me dá um milagre. O milagre tem um propósito muito mais extraordinário do que nós pensamos. O milagre tem um propósito único e exclusivo, de através da vida daquele que o milagre foi realizado, aquela vida ser um reflexo e um espelho do poder de Deus aqui na terra. Vá para a sua cidade, anuncie o que eu fiz na sua vida. E aí eu pergunto para você, se Cristo Jesus fez um milagre na sua vida, transformou o seu ser, o seu coração, e você se diz crente e evangélico, transformado pelo sangue de Jesus, se você se diz isso, você é um milagre de Deus. E eu te respondo, como tem sido o seu testemunho na sua terra? Como tem sido o seu testemunho no seu ambiente de trabalho? Como tem sido o seu testemunho na sua casa? Qual é o evangelho e qual é a obra de Deus que você tem testemunhado no local da sua faculdade? Qual é o milagre de Deus que a sua esposa vê? Qual é o milagre que a esposa vê na vida do marido? Qual é o milagre que o marido vê na vida da esposa? Vá e anuncie, vá e anuncie, vá e anuncie. Ó Espírito Santo, levante as suas mãos, igreja, em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus e diga: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua igreja quer receber dos teus milagres com um propósito específico: glorificar o teu nome.